Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais ou menos, né? Essa atuação do Internacional ontem, ela não preocupa. Na realidade, ontem eu estava comentando na Bandeirantes junto com o Sinotti e eu até usei uma expressão que eu acho que é verdade. O Internacional está colhendo o que plantou. O que o Internacional plantou? O Internacional plantou um time desinteressado, um time sem opções táticas, um time confuso. E é isso que a gente viu ontem. Eu até aplaudi a iniciativa do Aguirre de tentar uma coisa diferente, como ele tentou com o Saravia pelo meio, como se fosse um coringa pelo meio, se movimentando, porque ele tem força, ele tem velocidade, não tem muita habilidade, mas eu até achei interessante a iniciativa. Mas com 10, 15 minutos de jogo, com 20 minutos de jogo, a gente já viu que não ia dar certo, que não ia funcionar aquele modelo. E aí o que acontece com a Aguirre? Ele não muda. Ele não consegue entender, ele aposta numa ideia, mesmo que a ideia não tenha dado certo, porque ficou evidente que não ia dar certo e que não deu certo. E aí ele demora para mexer, o Palácio completamente perdido de 9, a segunda partida que ele bota o Palácio na frente, e o Palácio não sabe o que fazer lá. Primeiro porque ele não sabe jogar de costas, segundo porque ele não chuta uma bola gol e nem cabeceia. Aí o que fazia o Palácio? Voltava para ficar na linha dos volantes, talvez para deixar alguém infiltrar, mas quem é que vai infiltrar no time do Inter? Ninguém infiltra, porque o Tyson é uma decepção, né? O Tyson até agora no Internacional, como ele é diferente dos outros, de experiência e tal, ele até se ressalta em algumas jogadas. Bom jogador, não tem dúvida. Mas a entrega dele é muito pequena. O Edenilson tentou jogar, agora, os citados pelo Paixão, o Cuesta foi mal, o Patrick foi muito mal, o Dourado muito mal, o Dourado está perdido, eu até achei que ele fosse tirar o Dourado no segundo tempo, porque não dá para entender, o Aguirre é um cara muito estranho. O Aguirre tinha 2 volantes no meio campo, e aí ele improvisou e foi até o fim com essa história do Saravia. E depois ele bota o Heitor. Mas eu pergunto para vocês o que ele quer com o Heitor. O Heitor não representa absolutamente nada numa modificação tática, porque ele não tem qualidade nenhuma. Aliás, é a segunda ou terceira vez que ele bota o Heitor pela direita para fazer o que ninguém sabe, mas o Heitor que faz. Ele recebe o cartão amarelo, que é o que ele melhor sabe fazer, confusão. Um jogador sem iniciativa. Bruno Mendes mal também. Olha, foi muito mal o Internacional ontem contra um time fraco, pessoal. O Fluminense é um time fraco. O Fluminense não tem nada, nós tivemos muita dificuldade para eleger o melhor em campo. Porque o Fluminense tem um bom jogador, Luiz Henrique, que não jogou bem, tem um meio campo de movimentação, mas é um time fraco, um time que tem uma zaga razoável também, mas é tudo razoável, é tudo médio, como o Internacional jogou ontem. Era para ter ganho o jogo. Pô, são 6 jogos, 6 derrotas já do Internacional. E parece que as coisas estão todas normais. Depois eu fico ouvindo o Aguirre falar, e a entrevista do Aguirre é uma coisa que a gente não entende. Ele está falando de um jogo que não aconteceu, porque ele taticamente não fala. O que ficou no ar é realmente o ano que vem, parece que ele vai ficar, porque ele já fala em oxigenação, já fala em planejamento. Quer dizer, me parece que o Aguirre vai ficar, o que para mim vai ser um desastre no Internacional, né? Porque você sabe a minha opinião, é um bom treinador, mas não tem nenhuma condição de ser treinador do Internacional, de um time que queira ser campeão. Não vou falar do Grêmio hoje, não vou falar de Juventude, amanhã a gente fala, por causa da rodada do final de semana, porque o Grêmio joga amanhã uma partida muito importante. Mas olha, é triste o torcedor do Internacional ver o que estão fazendo lá no Beira-Rio com o time do Internacional, que não é pior do que o Bragantino, muito menos do Fortaleza. Mas fez opções. As suas opções qual foram? Jogar, não fazer contra Cuiabá, contra o Juventude, e agora está colhendo, porque o time está desmobilizado, já não tem um bom treinador, um treinador que mude o jogo, um treinador que faça, a gente não vê o dedo do treinador, e ele tem o Cadorini. Por que não podia jogar desde o início? É o único centroavante que está à disposição.
O Quadrolinho entrou no segundo tempo, em 10 minutos fez mais do que todos lá na frente. Perdeu um gol, deu uma cabeçada, participou do jogo. Mas não adianta. Esse é o Internacional que desalenta a todos aqueles que torcem pelo Internacional e aqueles que comentam o jogo, como eu tento comentar da forma mais profissional possível, mesmo misturando a questão de torcedor. Muito mal o Internacional, muito ruim as entrevistas do Internacional. O Internacional é um time apático, um time que estava comemorando o 6º lugar, agora está em 8º, de repente, de acordo, talvez com a rodada de hoje caia até para 9º, quem sabe até para 10º. É triste, mas esse é o comando que tem no Internacional hoje. Um abraço, pessoal. Até amanhã.